Quem não tem um sonho de abrir um box, certo? Então o CrossFit Entrevista vai falar sobre isso. Nós convidamos o head coach Luiz Martins, porque ele tem 3 unidades da Angara. Então, nada mais justo que uma pessoa com 3 unidades falar qual o segredo do sucesso. Luiz, hoje a gente consegue enxergar uma demanda muito grande de CrossFit no Brasil, né? Já são mais de 600 no Brasil. Nós somos o 4º país com maior número de boxes afiliados. Então, o que se deve a esse crescimento no Brasil no CrossFit? Que o CrossFit é legal, né? Isso é bem contagiante. Eu acho que o fitness, né, a atividade física, ela está tendo uma mudança. Né? Então as pessoas estão encarando o fato de fazer exercício, de treinar de uma forma diferente, né? Pensando em resultado, então, né, focando das academias convencionais, saindo das academias convencionais. Eu acho que é esse algo novo que as pessoas buscam que está dando essa procura para o CrossFit, né? Por coisas diferentes de atividade física. Agora, por que você acha que todo mundo tem um sonho de abrir um box? Olha, eu penso assim no seguinte, mas pelo profissional da educação física, né? Hoje você tem a formação, você trabalha numa academia e aí você às vezes trabalha com personal e você fica pensando aonde você vai chegar, né? E o CrossFit chegou como se você fosse um médico que se formou e abriu o seu consultório, né? E trabalha no seu consultório. Entendeu? Então, eu acho que para o profissional de educação física, você ter o seu espaço, né, pequeno, não é uma academia grande, né, que vai trabalhar com 3.000 alunos nem nada, mas é o seu espaço. Às vezes você trabalha na sua cidade, no seu bairro, e isso é como se fosse o consultório do profissional de educação física. Então, isso profissionalmente eu acho que é muito legal para o professor, saber para onde ele pode envelhecer da profissão dele, né? Entendi. Talvez não trabalhando só em escola. Ah, com certeza. Né? Com certeza. Hoje o profissional da atividade física, ele tem um leque muito maior, né? Com certeza. Ele pode ser um personal que ganha muito bem. Sim. Né? A hora que ele consegue ganhar um número de clientes, ele se torna um assalariado. No ponto, né? Aí ele tem a ideia de ter o box dele, ou um estúdio. Hoje tem até personal dentro de um box de CrossFit, sim, né? Sim. Isso é muito interessante. Isso é. Agora, beleza. Quero abrir um box. Luiz, eu tenho o sonho de abrir um box. Qual que é o investimento inicial? Tanto de espaço, quanto de coach, head coach. Quanto é que custa para eu abrir um box hoje em dia? Olha, atualizado eu não sei te dizer, né? Mas acho que a grande sacada do CrossFit é que você não precisa de muita coisa para você abrir o seu espaço. Né? Na verdade, você precisa de uma formação, você precisa pagar a filiação do CrossFit, mas você não precisa ter obrigatoriedade de eu tenho que abrir 20 barras, 10 remos, né? Você pode começar da estrutura com aquilo que você pode e você ir crescendo, né? Tudo isso vai depender do que você quer, de quanto você pode gastar e quanto empenho você vai dar nisso. Então, o legal do CrossFit é que você pode abrir com pouco ou bastante. Qual que é o pouco? Quanto seria um pouco? Olha, em termos de valores, acho que, não sei, uns 100 mil você já deve conseguir. Hoje eu não estou tão atualizado, né, em questão dos valores de material, dessas coisas, porque quando eu abri a primeira unidade aqui na Vila Mariana, eu já comprei coisas a mais, né? Então eu já fui estocando algumas coisas, né? Pensando em ampliar, pensando em ter uma estrutura maior. Então, as outras unidades a gente foi comprando coisas passo a passo, não foi do zero, entendeu? Então, mas eu acho que uns 100 mil já deve para você, um espaço pequeno, para poucos alunos, para 3, 5 alunos, você já consegue. Ou, dependendo, se o cara tiver dinheiro, né? Tendo dinheiro, faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa. E quais são os primeiros passos que a pessoa tem que ter quando abre não existe regra, mas eu aprendi assim. Primeiro você tem que treinar,
CrossFit, né? Então, primeiro você tem que ser aluno de algum lugar, ou ser treinado por alguma pessoa, para você realmente ver se você gosta daquilo só como atividade física, né? Eu tenho essa visão, assim, né? No caso, o CrossFit é por professor, né? Então, é diferente de vir um investidor jogar o dinheiro lá e montar um negócio, mas o professor, o head coach que ele vai se tornar, é ele que vai viver aquilo 24 horas, né? Então, ele tem que treinar. Ele procura um box perto dele, vai ver o que é CrossFit, vai mudar o estilo de vida dele para ser CrossFitter, e aí ele começa a se especializar com isso a partir desse treino, estudando, né? O mínimo que ele precisa fazer é um curso de Level 1, né? Mesmo um sócio investidor, você acha interessante estar tão envolvido com assim certeza, no CrossFit? Com certeza, porque ele tem que viver isso, porque senão mais para frente pode ser que dê problema, porque o cara não enxerga de uma forma do jeito crossfitter de ser, e ele pensa no jeito business, né? Então isso pode atrapalhar muito a evolução do ginásio dele, né? Porque o que vai fazer a diferença é a família que você cria dentro do seu ginásio, dentro do seu box, né? Aquilo que você cria é isso que vai fazer você crescer, entendeu? Então essa filosofia que você vai ter, que vai impulsionar o seu trabalho, vai fazer você evoluir, ganhar mais aluno e assim vai. Qual que é a parte mais difícil na abertura de um box? É achar um bom local ou achar um head coach ou um coach? Na verdade, assim, partindo do pressuposto que o head coach já tem a intenção de abrir, né? Ou não. Né? Ou ele não, pode eu posso me juntar com um amigo que é crossfitter e a gente pode abrir um box. Isso, aí a gente... é uma vertente que está acontecendo agora, né? Nova, e aí o ponto é achar o head coach. Mais do que o local. Mais do que o local, porque aí o head coach que vai procurar o local. Entendeu? Porque tem que estar de acordo Você pode estabelecer uma região, ver um local que você goste e ter um parâmetro em cima disso, mas o head coach ele é a cara. Os seus alunos, eles vão atrás do seu head coach. Eles vão treinar por causa do seu head coach. Entendeu? Então, se você se junta com 2 amigos e que treina CrossFit já há anos e vão abrir, quem vai ser o seu head coach? Eles não vão procurar vocês, eles vão procurar o cara que está lá. Entendeu? Então, aquele cara, ele vai ter que ser dono igual você e é ele que vai fazer tudo andar. Um head coach, ele pode ser dono de vários boxes? Não. Sócio? Sócio sim, sócio sim. A CrossFit ele só filia um Level 1 para um nome, né? E aí, no caso, ele é dono daquele nome, certo? E aí ele pode ter core owners, né? Ele pode ter pessoas que compartilham o nome com ele, mas tem que ser outro Level 1. Entendi. Né? Mas aí a CrossFit solicita a permissão para ver se você cede o nome, né? Que é no caso da Angara aqui. E tem alguma metragem mínima, por exemplo, para um box? Não. Não tem metragem tipo mínima. 200 metros. Tem a metragem que você quer, né? Tudo, assim, eu vou falando por mim. Quando eu comecei, como é que eu via o CrossFit, né? Como eu imaginava o meu box. Era a referência que eu tinha da CrossFit Brasil, tá? Da SP e da Chácara. E aí eu via tudo aquilo, peguei alguns erros que aconteceram com eles e falei, a gente tem que fazer isso porque é difícil. Então eu já tinha um ideal de um box, então o meu box tinha aquele tamanho perfeito para mim, né? Mas não é uma via de regras. Você pode abrir um box na sua garagem, entendeu? Num espaço minúsculo e você pode ter um box gigante. Quais são os principais equipamentos que eu preciso ter na abertura de um box? Barra, o rack, bola, que mais? Olha, o CrossFit, apesar da versatilidade dele, de você consegue montar um treino com seu próprio peso corporal, sem nada, né? Mas se pensar num negócio, se você for pensar o que eu vou precisar, tem coisas básicas exatamente. Não dá para você ter um box sem barra olímpica, sem anilha olímpica, sem remo. Sem remo até dá para acertar, mas né, devido à concorrência, você vai olhar para o outro box, tem remo, né? Então, assim, são coisas básicas que você tem que ter: bola, remo, barra, argola para muscle up, né, elástico para fazer o pull up, principalmente. Você vai ter os alunos iniciantes, então não adianta você montar um rack e o aluno não sabe fazer barra. Então você tem que ter as caixas pequenas, pelo menos, né, para você ir crescendo junto com o seu aluno. O legal é que você não precisa comprar 5 toneladas de peso.
Você pode começar com um pouco, né? E mais um pouquinho de cada para o aluno vivenciar exatamente isso, porque a grande sacada do CrossFit é movimentos funcionais constantemente variados, né? Então você tem que variar as coisas. Se você tiver um tipo só de equipamento, você vai ficar na rotina, né? As aulas são necessárias. Quantas fundamentais, quantas aulas experimentais, quantas aulas de CrossFit nesse início de um box? Tudo vai depender da equipe que você tem no começo, né? Com quantas pessoas vão trabalhar com você, né? Às vezes os sócios já são professores, já tem quantos professores você vão ter, quantos coaches você vai ter trabalhando, né? E aí você monta a rotina, né? Você monta a rotina de aula, né? De manhã uma aula, à noite mais aulas de início e assim você vai aumentando. Tudo isso vai depender. Se você estiver sozinho, é você que vai dar todas as aulas, entendeu? Então essa rotina você vai criar em cima do seu horário e das ferramentas que você tem na mão, né? O aluno iniciante, ele precisa de um acompanhamento personalizado, no caso, diferenciado, para ele começar a entender a metodologia do CrossFit, né? Então, se você está começando agora, pode ser que você já dê aula junto, porque seu grupo vai ser só de iniciantes, mas futuramente você vai precisar de um horário específico ou um professor específico para dar aula fundamental, e o número de aula fundamental você pode estipular o que você quiser, né? Aqui a gente trabalha com 3 aulas fundamentais, foi assim que eu comecei aprendendo, né, estrutura que o Joel fazia, né, de 3 aulas, e você faz essas 3 aulas e depois entra na aula de grupo, né, mas tem já boxes aqui do país, de São Paulo, que trabalha com 12 aulas, que trabalha com horário específico nos Estados Unidos, já vi muito, que você só tem o horário do beginners, né, dos fundamentals, e aí você vai nesse horário só e depois você muda de horário, tudo vai depender da sua região, de como funciona. Não adianta você estipular um horário, por exemplo, para São Paulo. Aí o cara vai faltar toda hora, porque é trânsito, alguma coisa, entendeu? Então, se ele tem horário livre, ele agenda, é mais fácil, você não perde o aluno, e assim vai, né? Entendi. Então, vamos falar agora com um box que já existe. Que eu acho que esse é o principal de hoje, porque todo mundo consegue abrir um box. O duro é manter esse box. Então, você já está na sua 3ª unidade. Em BH tem 3 unidades, a P9 tem 2 unidades. Então, os boxes agora estão começando a criar outras unidades, porque são boxes que deram certo, né? Que descobriram um segredo para que o negócio funcione. Qual que é o principal erro que esse box tem hoje? Por exemplo, em São Paulo, existem muitos boxes. Então, às vezes, tem 3 no mesmo bairro. Então, qual que é o principal erro que acontece hoje dentro de um box? Na parte administrativa, por exemplo, ou na parte de um tratamento com aluno? Eu acho que assim, o principal erro que pode acontecer é a inexperiência do professor de educação física em administração, né? Eu cometi vários erros no início, porque quando eu abri eu era um professor, não um administrador. Então tem que ter isso. Se uma das pessoas dos sócios não faz essa função, quem vai fazer é o head coach, né? Então ele vai ter que saber disso. Então, e isso vai influenciar no aluno. Então ele tem que saber o atendimento também do aluno, ele tem que fazer aquele network com o aluno, tem que fazer uma carteira de clientes, ele tem que saber pegar a pessoa que chegou na recepção e pedir apenas uma informação e você anotar o contato dela e retornar isso e fazer aquele processo de venda, né? E convencer que o CrossFit exatamente é o marketing, convencer que o CrossFit é legal. Da fundamental não veio volta mais, tem que ir atrás para saber o que aconteceu. O que acontece, então o CrossFit é uma metodologia muito diferenciada do que as pessoas estão acostumadas com a atividade física. Aí o cara faz aula fundamental, e aqui eu pego bem leve na aula fundamental, o cara fica uma semana sem andar direito. Aí o cara não quer voltar, entendeu? Então você vê que o cara já faltou 2 dias, o aluno novo ali, aí você dá uma ligada para ele, pergunta o que foi, explica que o procedimento é esse, o que ele tem que fazer para melhorar isso. Então, tudo isso. Eu gosto muito da aula experimental, né? E aqui eu faço com a aula experimental em apenas um horário específico para aula experimental, né? Não coloco o aluno no meio do box junto com todo mundo, porque senão ele fica chocado, ele acha que ele nunca vai fazer aquilo, né? E aí explico a aula fundamental, explico
explico a filosofia do CrossFit, o que a gente quer desenvolver na pessoa, independente dela querer competir ou não, né? Então a aula experimental acho que é o primeiro carro-chefe, de você dar uma boa aula experimental para o cara vivenciar tudo que ele pode vivenciar no CrossFit, dentro de um padrão iniciante, né? E ter esse contato, porque o cara vai embora daqui, ele tem que ir embora com alguma coisa, né? Ou com uma boa impressão, ou com um prêmiozinho, uma lembrança, ele vai com alguma coisa. E aí você tem que resgatar isso para ele marcar as primeiras aulas e virar um aluno, né? Existe muita burocracia dentro de um box? Ah, sim, né? O Brasil é praticamente tudo tranquilo no Brasil para você tranquilo, abrir tem quase imposto, né? uma empresa. Isso é a parte mais chata e que também o head coach tem que aprender, tem que saber, ou tem que ter alguém do lado, né? Então, assim, para você alugar um espaço já requer uma série de coisas. Para você constituir um contrato social de uma empresa já requer uma série de coisas. E você tem sócios, muito mais coisas. Para abrir conta no banco, os impostos que vão vir, será que eu tenho que pagar isso? Eu vou ter que declarar aquilo? A gente está tudo apertado lá e na hora está vindo conta, então saiu o CNPJ, já chega a correspondência, né, para pagar aquilo, então tem muita coisa mesmo. Então, assim, a pessoa tem que ter um contador legal, de confiança, ou uma das pessoas, o sócio, alguma coisa que for abrir junto, um pai, parente, que, né, oriente dessa forma melhor para você ter tranquilidade, que tem que pagar coisa pra caramba. E aí, por exemplo, para usar o nome CrossFit, você precisa se afiliar a CrossFit, porque senão você não pode usar o nome. E você também não pode dizer o que você tem aqui é CrossFit. Sim. Tem isso. E a maior briga na comunidade hoje é isso, né? Dos boxes que não têm essa afiliação e acabam falando que é CrossFit. Não, eles só não usam a palavra CrossFit. Sim, existe uma coisa... É coisa como se fosse uma coisa de ética, assim, mas isso acontece, não é só no Brasil, acontece em qualquer outro lugar. A CrossFit, ela é detentora da metodologia, né? Foi eles que criaram isso, então eles têm a afiliação como não talvez um fator de renda, mas um fator de unificar, né, tudo isso e tentar deixar na metodologia da forma com que eles querem, né? E você não é obrigado a ser assim, mas se você quiser trabalhar com CrossFit, tem que ser. Se você tiver que usar o nome CrossFit na fachada, você pode usar, exatamente. Se você não pode nem registrar. Quando eu fui registrar a minha marca aqui, né, Angaro 93, o primeiro registro que eu fiz, pode até ficar a dica para quem quer registrar, o primeiro registro que eu fiz foi Angaro 93 CrossFit. E eu gastei todo o dinheiro que é para fazer de registro, e esse registro foi negado. E depois dele feito, né, que você registra marcas e patentes e você fica à espera de alguém reclamar sobre aquilo, né? Então eu registrei, foi reclamado, e eu ainda recebi um e-mail da CrossFit falando que eu não podia registrar o nome CrossFit, e é passivo de punição e tudo, e até de expulsão da filiação minha. Aí eu, obviamente, respondi que não estava sabendo, que só queria registrar o meu nome, com o meu logo, tudo. Aí eles responderam que você pode registrar o Angaro 93, a sua logomarca, à vontade, mas você não podia colocar o nome. Aí eu tive que dar entrada de novo no processo para poder. Então foi um gasto a mais aí que eu tive que fazer, por talvez uma desinformação, e a gente recebe um contrato para isso. Então quando que eu posso usar a palavra CrossFit no nome? Todo level 1 pode falar que trabalha com CrossFit, certo? Todo afiliado pode usar a marca de CrossFit. Então, se eu quiser abrir um box, eu tenho que estar afiliada, pagar aquele mensal, que é de quanto? Não, é anual, na verdade. Anual, que é 4... Eu pago $3.000 né, por ano. Né? Não sei se aí ele você muda. Pode usar o nome. Aí você pode usar o nome, colocar na CrossFit, roupa. Tchananã. Você pode fazer qualquer coisa. Esse nome vai ter que ser aprovado pela CrossFit também. Você não escolhe qualquer nome. Né? A CrossFit tem uma série de regras que eles não aceitam o seu nome, né? Então não pode ter um nome repetido, obviamente, né? Ou perfeitamente igual. É difícil, né? Com mais de 12 mil boxes espalhados pelo mundo, fica difícil não chegar próximo de um... Você fica. Você pode entrar no site da crossfit.com, né? E escrever o nome que você pensa. E aparece. Que vai aparecer lá se tem ou não. Se tem, uma forma você de pode você mudar buscar algumas coisas, igual hangar. Tem duas hangares, uma no Canadá e uma na Europa. Acho que na por Itália. Isso, aí você colocou um 93 para diferenciar. Exatamente, porque eu mandei o nome e foi negado. E aí eu coloquei o 93
E aí eles aceitou. Então acho que no Canadá é CrossFit Hangar e na Itália, se eu não estou engano, é Hangar CrossFit. Ou tem um numeral também, alguma coisa assim. Entendi. Agora, para finalizar, qual que é o segredo de 3 unidades? Olha, na verdade não é um segredo, na verdade a minha unidade é essa da Vila Mariana. As outras unidades é um propósito da filosofia mesmo do CrossFit, de eu não preciso só eu ter o meu espaço, eu posso ajudar as pessoas, né? Então eu tenho como se fosse um plano de carreira, seria, né? Os meus professores são pessoas que eu não perdi tempo, mas dediquei tempo treinando para trabalhar da forma que eu quero, para ensinar coisas, e futuramente eles têm o direito de abrir um box dele. Então todo professor que passou comigo aqui, eu falei, ó, se você quiser abrir um box, fala comigo. Se você quiser não sei o que, fala comigo, que eu ajudo. Então assim, fora as minhas 2 unidades extras, já tem umas 5 CrossFits que foram de ou alunos ou funcionários meus, né? Então assim, isso é meio que eu tento ajudar quem está me ajudando, quem me ajudou no começo, quem me ajuda hoje, e aí a gente senta vai continuar te ajudando. E vai continuar te ajudando. Então assim, eu não sou dono das 3, né? As outras 2 unidades na Vila Leopoldina, eu tenho os meus 2 sócios, né? O Koji e o Fê. Na Moca, a unidade mais nova, a gente tem mais 3, né? O Glauco, nosso pro coach de ginástica olímpica, a Kelly e o Bruno, entendeu? Então é uma forma de a gente crescer junto, né? Não preciso dominar o mundo, né? Eu posso crescer e, obviamente, vai ter um propósito a mais para mim, porque é uma unidade a mais, é uma fonte de renda a mais, e a nossa família só cresce, né? É isso aí. Então, para você que tenha alguma dúvida ainda, tem esse sonho de abrir um box ou está passando por uma situação difícil aí dentro do seu box, fala seu e-mail para quem quiser falar com você. Luiz, com Z, @angaro93crossfit.com.br. É isso aí. Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail para ele, que com certeza o Luiz vai te ajudar, certo? Certo. É isso aí, Luiz. Muito obrigada por mais uma vez participar aqui do Cross TV Entrevista, e quando você tiver sugestão de algum assunto que você acha interessante para nossa comunidade, é só avisar. Obrigado você pelo espaço, e acho que isso só melhora a nossa comunidade, né? Só faz crescer o CrossFit. Com certeza. É isso aí, gente. Obrigada e até o próximo domingo.